Aí lá no Sul, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui indicado, seria o meu último ano na igreja que eu pastorei, era o meu 7º e último ano na igreja que eu fui pastorear. E aí, o presbitério falou: Cília, você pode ficar mais um ano lá na igreja, tal, que a gente não tem pastor para indicar, eles estão. Mas você vai pastorear uma outra comunidade que ficava a 125 quilômetros. Eu pastoreava as duas, na realidade. E nessa outra igreja, tinha um problema sério, a igreja tinha entrado o movimento neopentecostal na igreja, e eu nunca achei que tinha que ser eu tinha que pegar uma espada, sair matando o pentecostal, neopentecostal e tal, né? Se bem que o neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, a gente tem que alertar de forma bastante objetiva, claro. Bom, mas aí eu fui lá para essa igreja, a igreja estava numa confusão, o pastor não queria sair da igreja, e eu tinha que ir lá, e o pastor estava lá brigando comigo, e eu tendo que dar conta dessas coisas, 30 e poucos anos de idade. E aí esse pastor fez e que levou o presbitério acabou convocando uma reunião extraordinária para rever a decisão de retirar esse pastor daquele campo, enviar para outro e me colocar lá naquele campo. Bom, quando começa a reunião, o pastor falou aquele pastor lá e tal, e aí ele começou a fazer umas críticas a mim e tal, né? Só que aí no presbitério alguém perguntou para mim como que era, né? Eu já estava um pouco mais de um mês lá e tal. Eu falei, eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei, não, está tudo bem, eu estou tendo uma boa receptividade da maioria dos membros da igreja e tal, né? Eu falei, até porque muita gente lá tinha ouvido que algumas coisas não muito legais, muito boas sobre mim, mas aí quando eu cheguei, comecei a trabalhar, eles viram que como que é que eu usei? Aquela expressão lá, que o bicho não era tão feio como tinham pintado, uma coisa assim, né? Aí aquele lá voltou lá, falou, mas a tinta foi dada pelo senhor mesmo, porque o senhor fala tal coisa. E aí começou a apontar umas heresias na minha teologia, umas bobagens e tal, né? Naquele momento, né, a Alzira, que escreveu de novo, aí conhece essa igreja lá, que eu era pastor lá em Santa Catarina. Naquele momento, eu peguei uma folha, eu estava sentado, porque eu era da mesa do presbitério, estava sentado lá à frente, eu peguei um papel em branco, naquela época não tinha computador, essas coisas, peguei um papel e comecei a redigir um texto que era um pedido de exoneração do pastorado. Direto, assim, exoneração. Eu falei, sabe uma coisa? 10 anos de pastorado, na primeira igreja que eu pastoreei, me mandaram embora porque eu achava que podia tocar violão na igreja, né? Podia ter bateria na igreja, né? Os presbíteros já não queriam, né? Eu não brigava por causa disso, mas eu tinha essa postura, eu explicava que podia e tal, né? E aí eu estou lá redigindo, fiquei com a carta de pedido de exoneração pronta. Aí, nesse momento, o representante da igreja que eu pastoreava, a primeira igreja, lá pediu a palavra, e esse irmão, o nome dele é Djalma, esse irmão fez uma defesa do meu pastorado, que eu não tive condições de apresentar aquela carta de exoneração. Então, foi culpa dele de eu estar aqui hoje. Eu continuar nessa aí, porque eu falei, olha, eu estou terminando a faculdade de História, eu estava terminando História naquele momento. Na realidade, eu tinha terminado.
Eu tinha terminado a faculdade de História. Estava lecionando, eu estava dando 40 aulas no Estado. Né? A minha esposa, pedagoga, era concursada do Estado de Santa Catarina. Falei, eu não queria um ministério para esse tipo de encrenca, de embate. Tem tanta coisa para fazer e a turma fica tendo esse tipo de discussão. Aí, né? Mas aí houve essa defesa do meu pastorado, eu declinei, ninguém nem ficou sabendo que eu... Só depois, muitos anos depois, é que eu comentei isso, rasguei a carta, deixei, fiquei. E depois disso, depois que eu estou em Americana, já 2 ou 3 vezes que eu estou sabendo, isso até porque um dos autores falou comigo, né, pessoalmente, falou, eu fiz uma carta de denúncia contra o senhor para mandar para o presbitério, né, pastor comunista, coisa desse tipo lá. Eles nem sabem o que é comunista, né, e tal, e coisa assim, né? Mas, até onde eu sei, nem chegou ao presbitério, né? Pelo menos em reuniões que eu participei, ninguém levou lá, né? Mas aí esse cara estava reclamando disso, mas não quiseram levar lá para o presbitério, falaram para mim que não ia passar e tal, mas e tal. E só esse cara eu sei que tentou 2 vezes. Mas e eu estou aí sobrevivendo, sou professor de seminário, vira e mexe tem uma encrenca. Outro dia fizeram um dossiê, porque descobriram lá uma foto que eu tirei num evento com um pastor que é de uma comunidade inclusiva, um pastor que é homossexual, alguma coisa assim. Ó. Aí vieram me questionar, eu falei, olha, eu não pergunto para ninguém se é homossexual para tirar foto comigo. Você pergunta? Como que é esse negócio? Que coisa estranha, né? Então, é isso. É que nem a Alzira escreveu aqui, a gente sobrevive sobrevivendo.